Analisamos os assuntos do dia com a habitual presença de Pedro Lino. Pedro, obrigada por estar aqui connosco no Hora Olá, boa Económico. noite. Vamos começar por estes cortes de 4 mil milhões de euros. Onde é que então o Governo vai cortar? Hoje, Ferreira do Amaral, em entrevista aqui ao ETV, uma entrevista que vamos poder ver depois da Hora Económico, diz que não acredita que seja possível cortar estes 4 mil milhões apenas em desperdícios. É muito complicado cortar apenas 4 mil milhões não renegociando os juros, ou seja, não mexendo na componente de juros. Nós, no próximo ano, em juros, vamos pagar à volta de 7,2 mil milhões de euros e depois, quais são os maiores bolos de despesa do Estado? Estamos a falar de saúde, 7,8 mil milhões, solidariedade e segurança social, 8,8 mil milhões, a educação, estamos a falar tudo despesas que é necessário um consenso para saber exatamente o que Estado que temos. É a história da refundação, o que é que queremos Se calhar mesmo para o Estado. até a tal revisão constitucional que o PS já veio dizer que não está disposto Que é sempre muito complicada, porque o que aqui interessa é saber qual é o nível de despesa que o Estado se torna sustentável por si só a longo prazo. Porque nós já sabemos que há uma série de direitos adquiridos que não podem simplesmente ser cumpridos, porque não há receitas. Por isso vai ter que haver racionalização de recursos, vai ter que haver cortes, infelizmente, nas pensões. A justiça é algo que a reforma ainda tarda. Falta a reforma da administração local, das autarquias. Nem falo tanto ao nível das freguesias, porque as freguesias muitas vezes são necessárias, principalmente nas zonas do interior, é necessário algum apoio às populações para fixarem, mas acho que há muita gordura que pode ser extraída de uma fusão de autarquias. No caso da educação, igualmente, há uma série de despesa que pode ser cortada. Agora, não podemos dizer que é apenas o corte num setor que vai resolver o problema. Não é. Não é a revisão das parcerias público-privadas que vai resolver o problema. Não é a revisão dos juros. Tem que ser uma reforma global do Estado, porque não há uma bala mágica, se assim quisermos. Não há nada que resolva o problema, que é um desajustamento da economia de décadas. Eu acho que tem que haver um consenso em sede de Parlamento, tem que se discutir qual é o Estado que é sustentável, porque nós sabemos, pelo Orçamento de Estado, que em 2032 não vai haver dinheiro para pagar as nossas pensões. Nós que estamos todos aqui não vamos ter pensões. Ora, o que hoje em dia o Parlamento tem que decidir, o que os deputados têm que decidir é qual é a sustentabilidade para as gerações futuras. O que é que vão deixar para as outras gerações? Nesse sentido, o PS devia participar mais. António José Seguro disse que o fará no Parlamento, ou então depois desses cortes serem apresentados, mas, de facto, este assunto devia ser começado já a ser discutido também com o PS, ou compreende-se que o PS quis queira pôr um bocadinho de parte? Muito sinceramente, eu não compreendo quando as pessoas não querem assumir as suas responsabilidades. É algo que, para mim, transcende-me. Porque nós, nos últimos 15 anos ou 16 anos, 13 ou 14, foram governados pelo PS. Por isso, acho que é completamente uma irresponsabilidade alguém se querer alienar de algo que contribuiu. Parece que não. Nós chegámos ao estado que chegámos, não foi nem por um nem por dois governos, foi uma série. E ninguém se pode alienar das suas responsabilidades. E acho que tem que haver um debate mais participativo, mais aberto. As pessoas têm que ter todas mais calmas, têm que ter mais calma. O Parlamento, às vezes, aquilo parece que andam todos a arremessar uns aos outros. Não é assim que se resolve o problema. É com diálogo, é com consensos, é saber para onde é que vamos, qual é o estado social que queremos, ou melhor, qual é o estado social que se pode pagar, que esta geração pode pagar para deixar às outras. Não queremos, à custa da história dos direitos adquiridos e de uma Constituição que, muito sinceramente, não diz nada porque a educação é tendencialmente gratuita, mas na realidade não é. A saúde é tendencialmente gratuita, mas na realidade também não pode ser porque não há dinheiro. Por isso, aqui a questão que se deve perguntar aos políticos é: para que queremos uma Constituição se não há dinheiro? A questão de base é: temos dinheiro para gastar, sim ou não? Temos capacidade de gerar riqueza, sim ou não? Se não temos, então temos que reformular tudo. E acha que seria possível ter esse diálogo se esta questão destes cortes na despesa tivesse sido levantada logo no início?
Ou ainda assim haveria aqui complicações e haverá sempre aqui alguma complicação, porque parece que esquerda e direita não se entendem? É sempre muito complicado porque nós estamos perante uma intervenção externa. O ministro Vítor Gaspar, eu acho que deixou muito claro na apresentação do orçamento que a libertação da próxima tranche da Troika estava pendente da aprovação do orçamento. Ou seja, na realidade, nós estamos entre a espada e a parede. Não há nada que se possa fazer, não há muito espaço para negociar. Nós temos que perceber, e o próprio PS tem que perceber, que mesmo os próprios governantes, neste momento, não têm muito espaço sequer para Mas não negociar, acha para que receber o se o dinheiro. Governo tivesse envolvido mais o PS em certas questões, que se calhar o PS também agora teria outra Sim, outra é verdade, postura? mas agora, repara, nós olhamos para a bancada do PS e quem é que vemos lá? Vemos lá praticamente toda a gente que criou o problema ainda. Quando um próprio líder de um partido não consegue limpar o seu partido, como é que se vai negociar com a oposição? Estamos a falar que ex-governantes que criaram problemas, por exemplo, no caso das parcerias público-privadas, que já foi feito um relatório por uma auditoria, por uma auditora externa, detectou determinados problemas e as pessoas continuam no Parlamento. Como é que é possível haver uma seriedade de diálogo se quem criou o problema ainda está lá? Não é possível. E é isso que os partidos têm que tomar consciência. Tem que haver renovação. Antes de se falar em renegociação, tem que haver uma reestruturação, tem que haver um renascimento dos partidos. E isso no PS, infelizmente, eu acho que ainda não houve. E tem que haver vontade própria. Tem que haver vontade porque neste momento, o Estado não sustenta o nível de despesa que tem. Não é que não se queira dar subsídios às pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que, quando falamos aqui sobre cortes, não é que se queira cortar, é que não há mesmo dinheiro. E se não há dinheiro, nós perdemos a nossa independência em termos de impressão de moeda a partir do momento em que entramos para o euro. E felizmente, porque não teríamos uma moeda que estaria sempre a desvalorizar, por isso já não temos essa independência. Só podemos gastar aquilo que temos e, infelizmente, nós só chegamos a esta situação porque durante anos e anos gastámos mais. Foram subsídios de inserção social, de pensões, foram N gastos E acha que não foram bem que o Governo feitos. vai conseguir fazer estes cortes sozinho? Não. Eu acho que, em última análise, é necessário um consenso com o PS e é bom que o PS entenda que tem que mudar internamente para também poder negociar com o PSD e com o CDS. E nós não acha que temos... tudo isto vai gerar a seu tempo nova crise política? Não, eu acho que já Vamos está a ouvir gerar falar outra vez em eleições antecipadas, em governos de salvações nacionais. Aqui ainda não deixámos um bocadinho de ouvir, mas na verdade que se vão adensar depois novamente daqui por uns tempos. Não, antes disso vai haver uma crise financeira. Por isso nem vai haver tempo para uma crise política, porque no último mês as taxas de juros no curto prazo no mercado secundário subiram de 4% para 6%. As taxas a 2 anos já estão acima de 6%. Por isso, é bom que os Antigamente políticos... tínhamos esses indicadores que até eram de alguma forma favoráveis, agora já não. Não, é que exatamente enquanto até a Que era apresentação melhor, do orçamento ou da TSU, até a apresentação da TSU, as taxas de juros portuguesas estavam a seguir a tendência das irlandesas, no sentido da baixa. A partir do momento em que houve a confusão da TSU, em que o PS se desagregou completamente, o recuo do governo, em que o PS se desagregou e desistiu praticamente do acordo que tinha com a Troika, a partir daí as taxas de juros começaram a subir. Porquê? Mas não será também porque o próprio orçamento é de execução difícil e que não, ouvimos muitas vezes dizer que o orçamento não é execuível, no fundo? Não, o orçamento eu acho que tem algumas falhas, nomeadamente a questão do preço do petróleo, que subestima o preço do petróleo, a questão do PIB, o decréscimo do PIB que será superior, mas a questão não é bem a execução do orçamento. Eu acho que o que está em causa agora no mercado de dívida é a falta de consenso alargado. É isso que tem sustentado, por exemplo, na Irlanda, a baixa das taxas de juros. Em Portugal, a partir do momento em que houve a questão da TSU e depois o próprio orçamento, a discussão do orçamento, e se percebeu que o PS não ia acompanhar e ia votar contra, a partir daí as taxas de juros inverteram completamente. E isso é um perigo para Portugal. E acha que se pode voltar atrás a esse consenso? Ou já é tarde demais e o Governo e o PS vão andar aqui sempre nesta, no fundo, né, cada um com a sua posição? Eu espero que não seja tarde demais, até porque
os três partidos têm que perceber o seguinte: no próximo ano Portugal precisa de emitir bilhetes de tesouro 20 mil milhões de euros. Cada agravamento de 1% na taxa de juros só porque andam em politiquices e porque arranjam problemas custará aos contribuintes portugueses mais 200 milhões de euros por não haver consenso. Neste momento, se nós precisássemos de emitir dinheiro e se estimássemos que esta subida de 2% nas taxas de juros que ocorreram no último mês fosse aplicada às emissões do próximo ano, este desentendimento custou aos contribuintes já 400 milhões de euros. Isto é justo para quem já está a fazer sacrifícios? Não. Por isso, o que os portugueses exigem ao Parlamento é que haja consenso, quer seja PS, PSD e CDS. Pelo menos esses três têm que ter um consenso. Mas até que ponto é que também a falta de consenso que há agora nas ruas não, no fundo, também despolutou esta falta de consenso no Parlamento, que já não havia, mas terá dado aqui alguma força aos partidos também para discordar, e não havendo consenso nas ruas quanto a este programa e quanto a esta austeridade, de que forma é que os políticos que... de alguma forma não, representam o povo que os elegeu, também podem, no fundo, trazer esse consenso, ou acha que, efetivamente, se houvesse mais consenso no Parlamento, também isso se transmitia para as ruas? Não, eu acho que o Parlamento é que está a aproveitar o descontentamento da população. E porquê? Existe uma grande força, que são alguns sindicatos que ainda conseguem mobilizar, por exemplo, agora a greve dos portos. Nós vimos pela primeira vez que as exportações diminuíram porque existem determinados sindicatos que conseguem simplesmente bloquear a evolução do país. E isso é aproveitado politicamente e tem um eco muito maior do que na realidade deveria ter. E há partidos que aproveitam de determinadas greves ou ao facto das pessoas estarem mais suscetíveis e estarem emocionalmente mais receptivas a estarem contra um programa do governo e aproveitam isso como arma de arremesso contra algo que é necessário. Nós, felizmente, precisamos de fazer um ajustamento que já devíamos ter feito há 15 anos atrás. Precisamos de rever as despesas. E eu acho que há um grande aproveitamento do governo da oposição, que muitas vezes aproveita estas manifestações e cria ainda mais entraves à nossa recuperação económica. Esta greve dos portos vai criar um decréscimo do PIB ou ainda vai agravar ainda mais as nossas condições. E é bom que as pessoas percebam que há pessoas que estão a fazer greve por salários, se calhar, de 5 mil euros, quando há outras que estão a tentar ganhar o salário mínimo ou até tentar um emprego por 500 ou 600 euros. É isto que neste momento está em causa. Hoje vimos também o FMI mais uma vez alertar para os perigos da austeridade excessiva na Europa. Pergunto-lhe até que ponto ou o que é que significa, no fundo, o FMI reconhecer que a austeridade é um pouco excessiva e que pode trazer perigos, sobretudo a nível social, mas na prática vai acontecer alguma coisa? Não, na prática não pode acontecer nada por uma razão. Nós temos neste momento uma política na Europa que é de ajustamento fiscal e de ajustamento orçamental. Mais de ajustamento orçamental, infelizmente ainda existem algumas divergências fiscais. E esse ajustamento orçamental tem que passar por políticas de austeridade nos países, ou políticas de ajustamento nos países em que gastaram demais. Por exemplo, hoje houve uma grande preocupação em relação à França. Porquê? Porque a França foi daqueles países que até agora passou despercebido, mas tem fortes desequilíbrios, tem um déficit comercial enorme, mas tem ainda a confiança dos seus depositantes. Agora, estamos a falar em relação à Espanha, Itália, onde muitas vezes os seus próprios depositantes retiram dinheiro do país. Ora, é claro que o ajustamento se torna mais difícil, mas não há muito por onde fugir. Mas não se pode equilibrar entre austeridade e crescimento, como defendeu de resto também o Conselho Económico e Social. Não pode alcançar-se aqui um equilíbrio de alguma forma? Eu percebo o que se quer dizer, mas repara, em junho foi aprovado no Conselho Europeu um Pacto de Estabilidade e Crescimento que previa 120 mil milhões para a economia europeia, ou seja, 1% do PIB. E eu pergunto, o que é que isso resolve? Zero. 120 mil milhões, primeiro, são uma gota d'água. E depois, 4 meses depois, não aconteceu nada. Havia muita expectativa quanto ao Sr. Hollande, quanto o facto de ele vir com um novo pacto de estabilidade ou um pacto de crescimento para a Europa, não ser apenas 1% do PIB, de haver outras medidas, até agora nada. E é isto que desilude na Europa. É que, sucessivamente, os políticos não conseguem agir.
prometem e não conseguem agir. Por isso, neste momento, Portugal, que está dependente do financiamento externo, apenas pode fazer uma coisa, que é temos que nos cingir a um ajustamento, temos que tentar poupar em tudo. E, como digo, não há um setor... Mas e certas medidas, como aquela que defende o Ministro da Economia, da redução do IRC, este tipo de medidas mais direcionadas à medida de cada país, não é? Portanto, se de alguma forma medidas deste género poderiam avançar no sentido de beneficiar alguma coisa ao país para encontrar-se aqui um equilíbrio, mas também, por outro lado, até que ponto é que estas medidas chegarão a ver a luz do dia, porque depois também criam-se aqui problemas com os outros países, não é? Mais concorrência para outros países. E há uma certa razão nisso. A Irlanda, porque é que a Irlanda está a recuperar mais rapidamente? Porque sempre insistiu no seu programa de ajustamento em manter uma taxa de IRC de 12,5%. Ora, foi uma batalha que foi bem ganha, porque as empresas ficaram lá, estão a gerar riqueza ou postos de trabalho. Em Portugal, eu acho que a questão do offshore da Madeira foi muito maltratada e é necessário criar um novo quadro fiscal para que empresas estrangeiras venham a investir. Mas não é só ao nível de IRC. É necessário que, quando uma empresa ou um empresário decide gastar dinheiro em Portugal e investir, criar postos de trabalho, saiba que tem um sistema de justiça que funciona, que é rápido, que não vai demorar 10 anos, que não vai andar a gastar dinheiro em recursos, que a burocracia é limitada, ou pelo menos que os licenciamentos podem ser mais rápidos. Nós perdemos, ainda há 1 ano e meio, no anterior governo, uma obra de um projeto turístico de 300 milhões de euros no Algarve por questões burocráticas. Quer dizer, isto é inadmissível. Não me podem dizer que é só uma taxa de IRC que vai trazer o investimento. É um conjunto, tudo. Lá está, tem que ser anunciado. Eu acho que o problema, muitas vezes, do governo é que anuncia medidas às pinguinhas. Não pode ser, tem que haver um conjunto de medidas que as pessoas entendam que são mais abrangentes e que capte um investidor ou um empresário, que convença o empresário e que o empresário diga, não, isto realmente vai mudar, nós vamos ter mais estabilidade. Por exemplo, não podemos ter um sistema fiscal que seja alterado todos os anos. Nós não podemos ter IVAs a subir ou a descer, IRCs a subir ou a descer, TSUs. E tem que haver um quadro fiscal estável. Porque se um empresário não tiver visibilidade e estabilidade, por muito mais baixa que seja a taxa de IRC, não vai investir, porque vai ter sempre receio. E falando em empresários e em investimento em Portugal, alemão, será uma das coisas que esta visita de Angela Merkel pode trazer ao país? Bem, esperemos que sim. Eu acho que tudo o que defende António José Seguro. Eu acho que tudo o que seja investimento, seja de França, Espanha e principalmente a Alemanha, é bem-vindo a Portugal. Nós não podemos estar a receber a senhora Merkel, como alguns querem, todos de preto. Não, até porque isso seria não reconhecer que nós também temos culpa no cartório. Se nós estamos na situação que estamos, não podemos culpar a senhora Merkel. É sempre mais fácil arranjar um culpado ou arranjar alguém que seja o responsável. A senhora não é, pelo contrário, nós estamos a ser financiados pela Alemanha. O meu crédito de habitação, quando eu fiz com o meu banco, esse crédito só foi possível ser feito porque um banco alemão emprestou ao meu banco português. E é isto que as pessoas têm que perceber. Se nós até conseguimos Portugal comprar... pode pedir-lhe que agilize as coisas na Europa para que o quadro europeu seja outro e acabe por ajudar o país também. Só há um problema, é que não pode haver exceções. Portugal não pode ser uma exceção. Por exemplo, como é que podemos agilizar a união bancária se não há uma uniformidade de posições a nível europeu? Não se pode. Nós desejamos. Portugal está disposto a abdicar, se calhar, e a trabalhar para uma união bancária. Mas há outros países que não são tão rápidos quanto nós. E uma decisão a 17 ou a 27 é muito mais complicado e não podemos pensar que tudo depende da Alemanha ou de nós. Nós até podemos ter boa vontade, mas não podemos ser exceção. Nós estamos incluídos num grupo de países que, infelizmente, demoram muito tempo a decidir e demoram muito tempo a chegar a um consenso. E o que esperar desta vinda da chanceler a Portugal? Uma viagem à semelhança do que se passou na Grécia? Sim, com Angela Merkel a reconhecer que sim, que de facto os sacrifícios estão a acontecer sacrifícios, mas que é isso que Angela Merkel o que vem é dar o apoio moral e apoio às reformas que estão a ser feitas, obviamente, tal como fez na Grécia, e acho que é muito importante, porque é um sinal de que está empenhada numa coesão europeia.
É positivo ver que os líderes políticos estão em contacto uns com os outros, apoiam as estratégias. Este ajustamento é extremamente difícil para Portugal, é extremamente difícil, com certeza, para o Governo. Acho que não há ninguém que queira aumentar impostos, não há ninguém como nós que também queira pagar mais impostos, e todos os apoios, nem que sejam morais, são bem recebidos. Se vierem em forma de investimento, algo inesperado, ainda melhor. Muito obrigada, Pedro Lino, pela análise neste Hora Económico.